Sou coveiro há 27 anos, no cemitério São João Batista, em Botafogo, Rio de Janeiro. Sempre tive respeito pelos mortos, mas nunca medo. Até a noite em que tudo mudou. Era inverno e fui escalado para o plantão da madrugada. O cemitério parecia mais silencioso do que o normal. E ali, naquele silêncio profundo, senti que não estava sozinho. Aquela noite seria a pior da minha vida. Recebi ordens para vigiar um caixão que havia chegado atrasado. O enterro ocorreria só no dia seguinte e deixaram a urna sob uma lona, próximo ao jazigo 104. Fiquei ali, fumando, enquanto o vento assoviava entre os túmulos. Mas algo me incomodava. Um cheiro estranho, doce e podre ao mesmo tempo começou a se espalhar. E então ouvi um som seco, como madeira estalando bem devagar. A princípio pensei que fosse um gato ou um rato. Mas o barulho se repetiu. Toques lentos e espaçados, vindos de dentro do caixão. 3 batidas. Depois silêncio. Meu sangue gelou. Andei até a lona com passos trêmulos e puxei devagar. A tampa da urna estava firme, mas havia marcas, ranhuras profundas, como se alguém tivesse arranhado por dentro. Senti o estômago virar. Aquilo era real. Voltei correndo à guarita e peguei a lanterna e um pé de cabra. Quando retornei, o caixão estava aberto, a tampa caída de lado. Mas não havia corpo. Apenas o forro rasgado e uma gosma escura onde o cadáver deveria estar. Olhei ao redor com a lanterna. Vi marcas no chão, como garras, 3 dedos finos e compridos, afundados na terra úmida. E elas iam na direção da ala mais antiga. Segui o rastro com o coração disparado. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. A cada passo minha lanterna falhava. O silêncio agora era absoluto. Nem insetos, nem folhas. Cheguei à cripta da família Almeida Barros, construída em 1897. A porta de ferro estava entreaberta. Aquilo nunca acontecia. Ninguém usava aquela parte do cemitério. Era velha, esquecida e evitada. Empurrei a porta, que rangeu como um grito. Um vento gelado escapou lá de dentro, junto com um cheiro de carne podre. Desci os degraus cobertos de limo, devagar. Ao fundo, uma figura ajoelhada, magra, coberta de terra, vestida com roupas antigas. Seu rosto estava parcialmente apodrecido. E mesmo assim, virou-se lentamente para mim. Seus olhos estavam abertos, negros, sem alma. Ela sussurrou meu nome, Antônio. A voz era baixa, mas ecoava como se estivesse em minha cabeça. Travei. Ninguém ali sabia meu nome. Ninguém vivo. Recuar era inútil. Senti minhas pernas paralisarem. A figura se ergueu, mas seus pés não tocavam o chão. Seu corpo tremia como se lutasse contra algo. Comecei a gritar, mas o som não saía da minha boca, nenhum ruído sequer. A figura estendeu a mão, longa, de dedos finos, sem unhas. Quando me tocou, vi imagens em minha mente. Crianças enterradas vivas, rituais antigos, padres sendo enforcados. Vi fogo, vi olhos no escuro. Vi meu próprio rosto sendo devorado por vermes. Aquilo não era um espírito, era algo que existia antes da fé, antes da luz. Uma maldição presa naquele cemitério há mais de um século. Forcei meu corpo a reagir, me joguei escada acima, tropeçando nos degraus. Atrás de mim, os sussurros aumentavam, numa língua que não era humana. Tranquei a porta com as mãos tremendo. Quando olhei para trás, as marcas de garras haviam sumido. O caixão estava fechado de novo, a lona no lugar, o vento parou, o silêncio voltou. Mas eu sabia, algo havia escapado naquela noite. No dia seguinte contei ao meu supervisor. Ele me ouviu calado, acendeu um cigarro e disse: "Você viu o Elias?" Perguntei quem era. Ele não respondeu, só me mandou esquecer. Mas eu não consegui. Comecei a ter pesadelos. Sempre a mesma figura saindo da terra, me chamando pelo nome. Acordava suando, com gosto de terra na boca e a marca das garras no lençol da minha cama. Fui à Igreja da Glória, ali perto.
Mostrei os registros que consegui do cemitério. O padre empalideceu ao ler o nome, Elias D'Angelo. Disse que era bruxo, condenado e enterrado vivo em 1912, que o túmulo dele fora lacrado com sal, crucifixos e pregos bentos. Mas alguém o desenterrou. Alguém cometeu o erro e agora ele andava outra vez, buscando algo ou alguém. Talvez eu. Fiquei obcecado. Vasculhei arquivos antigos. Descobri que em 1973, 3 coveiros desapareceram no mesmo setor do cemitério. Nunca foram encontrados. Em 1989, um padre se matou dentro da cripta dos Almeida Barros. Deixou um bilhete. Eu libertei Elias. Aquilo me destruiu. Comecei a beber, a me afastar de tudo. Mas a voz dele, ela nunca saía da minha cabeça. Nunca. Certa madrugada, ouvi 3 batidas na porta da minha casa, como no caixão. Quando abri, não havia ninguém. Apenas uma flor morta no chão. Crisântemo preto, os mesmos usados no velório de Elias. Entrei em pânico, liguei para o supervisor. Ele só disse, agora é com você. Aquela frase me destruiu, me senti abandonado, usado, como se desde o começo eu tivesse sido escolhido. Voltei à cripta, era como se algo me puxasse. Levei uma pá e uma garrafa de cachaça, cavei no fundo da estrutura. Horas depois, encontrei outro caixão, ainda mais antigo. Pregos de ferro, símbolos queimados na madeira. Quebrei a tampa com a pá. E lá estava ele, os olhos abertos, o corpo preservado. A boca se mexeu, mas o som que saiu era minha própria voz gritando. Fugi, deixei tudo, pedi demissão, mudei de cidade, mas não escapei. Toda noite ouço batidas, 3 toques, as luzes apagam sozinhas, os espelhos escurecem e às vezes acordo coberto de terra, de unhas sujas, como se eu cavasse no sono. Como se mesmo longe ainda estivesse lá, enterrado com ele. Elias não é um homem, Elias é um mal, e eu fui marcado por ele para sempre. Mudei para o interior de Minas, lugar pacato, poucas almas. Achei que ali teria paz, mas bastou ver o pequeno cemitério local para sentir de novo. O cheiro, o frio, a presença. Um dia acordei do lado de fora com os pés descalços e o rosto coberto de terra. Ninguém viu, mas eu sabia. Elias tinha me encontrado. Ou talvez eu nunca tenha conseguido sair, nem por 1 minuto. Fui até a cripta uma última vez. Levei uma placa com meu nome. Escrevi Antônio e enterrei ali, do lado do túmulo de Elias. Desde então, ninguém mais me chama por esse nome. Apaguei ele de documentos, de lembranças. Eu não sou mais Antônio. Ele levou minha alma, meu passado. Restou só o corpo vazio andando por aí, um coveiro sem identidade, sem paz, só a espera. Hoje, quando passo por um cemitério, sinto sede. Minhas mãos coçam, quero cavar, como se algo dentro de mim buscasse outro Elias, outra alma para despertar. Tentei lutar, mas não dá. Ele não me possui, ele me moldou. E agora somos um só. Uma parte de mim quer gritar, a outra sorrir. Como se fosse natural, como se enterrar os mortos fosse pouco. Agora eu os acordo. Já fui a 4 cemitérios diferentes, e em todos algo aconteceu. Um corpo fora do caixão, um cheiro estranho, um túmulo aberto. Sempre deixam para lá. Sempre acham que foi vandalismo. Mas eu sei, eu cavo, eu toco, eu liberto. A cada vez me sinto mais fraco e mais completo. Como se Elias estivesse crescendo dentro de mim, alimentando-se do que sobrou de humano. Levei muito tempo para entender. Elias não quer só voltar, ele quer se espalhar, ser muitos, ser todos, e usa corpos como os nossos para fazer isso. Um coveiro em cada estado, um em cada cidade, uma legião de mortos-vivos que andam entre vocês. Você pode ter visto um deles hoje. Pode ser o senhor que passa varrendo o chão, ou o jardineiro quieto no fundo do cemitério. Se você trabalha com a morte, ou mesmo só visita os mortos, cuidado. Não toque em caixões que parecem mexer. Não siga vozes em becos de mausoléus.
E nunca, em hipótese alguma, diga seu nome perto de uma cripta aberta. Elias ouve. Elias aprende. E quando ele souber seu nome, vai chamá-lo 3 vezes, 3 batidas. E então será tarde. Muito tarde para fugir. Este relato é minha única saída. Se alguém escutar, talvez saiba o que fazer. Talvez consiga me parar. Ou me enterrar de verdade. Mas faça isso rápido. Antes que eu cave de novo. Antes que Elias me use mais uma vez. E se um dia, ao passar por Botafogo, ouvir batidas no chão, corra, fuja, porque pode ser tarde demais. Pode ser eu, cavando, te chamando, pelo nome. Meu nome é Juvenal. Tenho 61 anos e há 39 trabalho como coveiro no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Já vi coisa demais nessa vida, mas nada, absolutamente nada, se compara àquela noite de julho de 2017. Uma noite onde a terra gemeu e o silêncio dos mortos foi quebrado por algo que não era humano. Trabalhar ali nunca me incomodou. O cheiro, o peso da morte, o som da pá entrando na terra, tudo isso sempre foi normal para mim. Mas naquela noite fui chamado às pressas porque uma tumba antiga havia cedido. Era uma cripta abandonada desde os anos 50. Algo estava errado. Eu sentia. Cheguei lá com minha lanterna e meu rádio, como de costume. A luz da lua era fraca e o nevoeiro cobria os túmulos como um manto. A cripta em questão ficava nos fundos do cemitério, perto dos túmulos mais antigos, onde quase ninguém passa. O lugar já tinha um ar pesado, mas naquele dia havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado os pés saindo de dentro da cripta, mas não havia ninguém lá. A tampa de concreto do jazigo estava quebrada, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Achei que fosse vandalismo, mas ao me aproximar, senti um cheiro pútrido de carne podre. E, apontando a lanterna para dentro, vi que o caixão estava aberto. Não quebrado, aberto. A tampa estava encostada na parede e não havia nenhum corpo lá dentro. Me arrepiei dos pés à cabeça, a ficha ainda não tinha caído. Fiquei ali parado, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Foi quando ouvi os passos. Lentamente, como pés descalços na terra molhada, vinha de trás do mausoléu. "Tem alguém aí?" gritei. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento entre as árvores. Apontei a lanterna e segui o som, rezando baixinho. Eu já sabia que não era um vândalo. Não andava como um. Quando virei a esquina do túmulo, vi uma figura. Estava ajoelhada, encurvada, como se estivesse chorando. Vesti branco antigo, rasgado, e a pele era acinzentada. A coisa ergueu a cabeça devagar. Os olhos eram fundos, mortos, e a boca cheia de dentes finos, impossíveis para um humano. Eu congelei. O rádio caiu da minha mão e se quebrou. A criatura se levantou, cambaleando. Ela abriu a boca, mas não falou. Apenas soltou um som rouco, como o arranhar de unha no metal. Eu corri como nunca corri na vida. Mas mesmo assim, eu ouvia. Ela me seguia, atrás, entre os túmulos. Entrei no necrotério e tranquei a porta com a barra de ferro. Fiquei lá, ofegante, tentando entender o que vi. Não era um morto-vivo. Era algo pior, algo ancestral. Nas anotações do cemitério, descobri que o homem enterrado ali era um ocultista. Morreu em 1952, acusado de mexer com necromancia. Na manhã seguinte, chamei o administrador. Contamos a história como um ato de vandalismo e selamos o túmulo novamente. Mas o cheiro de podridão persistia no ar. Como se o ar ao redor da cripta tivesse morrido junto com aquilo. E à noite, ouvi os passos de novo. Dentro do necrotério. Fui dormir na casa de minha irmã por alguns dias. Tentei esquecer, mas cada noite longe só me deixava mais inquieto. Sonhava com a coisa me encarando, me chamando com aquele som horrível. Uma noite acordei com terra no lençol.
debaixo da unha, como se eu tivesse cavado algo enquanto dormia. Voltei ao cemitério decidido a acabar com aquilo. Levei comigo um crucifixo antigo, sal grosso e uma Bíblia, coisas que aprendi com minha avó, benzedeira de Minas. Reabri o túmulo sozinho, no meio da madrugada. O caixão estava lá, mas agora havia outro corpo, ou melhor, algo deformado. Era ele, o ocultista, mas seu rosto estava diferente, mais jovem, e sorria. Sim, o cadáver sorria. Aquilo era impossível. Comecei a rezar, jogando o sal ao redor do caixão. Quando o sal tocou o chão, a terra tremeu. Um grito veio de dentro do túmulo. Não era humano, era dor, raiva, fome. Corri novamente, mas desta vez a coisa não me seguiu. O cemitério ficou em silêncio, como se tivesse aceitado o ritual, mas os dias seguintes foram piores. Pássaros mortos apareciam perto da cripta, gatos desapareciam. O clima ali ficou mais frio, mais denso, até os visitantes pararam de vir. Contei tudo a um padre da Zona Norte. Ele me olhou sério e disse que já ouvira algo parecido em cemitérios antigos da Itália. Falou de mortos inquietos, espíritos que não descansam porque foram chamados de volta. Me deu uma medalha de São Bento e me mandou queimar tudo que fosse dele. Voltei ao cemitério com gasolina e fósforos. Abri a cripta pela última vez e queimei o caixão, as roupas, os escritos que encontrei escondidos ali. O fogo foi alto e estranho, de uma cor azulada, mas finalmente o ar ali voltou ao normal. Por alguns meses, tudo ficou calmo, mas não por muito tempo. Em março de 2018, um túmulo ao lado cedeu. Era de uma criança e dentro do caixão havia um buraco cavado, de dentro para fora. Achei que era coincidência, mas não era. A terra ali parecia viva, como se algo se movesse por baixo. Decidi largar o emprego, mas antes precisava ver uma última coisa. Desci a cripta pela última vez, e lá no fundo da terra vi o corpo do ocultista, ou o que sobrou dele. Ele estava se espalhando, não em carne, mas em raízes escuras, como veias secas, se conectando aos túmulos ao redor, como se usasse os mortos para crescer, para voltar, para existir. Saí correndo dali e nunca mais voltei. Hoje vivo no interior, em uma cidade pequena de Minas Gerais. Mas até aqui, às vezes, sonho com passos, com aquele som de unha no metal e com vozes infantis sussurrando meu nome. A coisa não queria só aquele cemitério, ela queria muito mais. Há 3 dias recebi uma carta, sem remetente, dentro só uma folha, uma foto. Era o cemitério da Consolação e na imagem, um novo túmulo com meu nome gravado na lápide. Data de nascimento certa, mas a data de morte marcada para a próxima lua cheia. Isso é amanhã à noite. Mostrei a carta ao padre local. Ele não disse nada. Apenas me olhou com pena e me deu uma vela preta. Se eles te chamaram, talvez você nunca tenha saído de lá, ele disse. Desde então venho escutando batidas no chão da minha casa, como se alguém cavasse debaixo do assoalho, mais perto a cada noite. Se você está ouvindo esse relato ou lendo em algum lugar, saiba que isso não é invenção. Há coisas que nunca deveriam ter sido desenterradas. E se amanhã eu sumir, não procure por mim. Não tente salvar o que já está condenado. Apenas evite o cemitério da Consolação e nunca cave onde não deve. Trabalho no Cemitério da Paz, em Itabira, Minas Gerais, desde 2006. Sempre fui um homem calado, acostumado com o cheiro da terra úmida, o peso dos corpos e os olhares perdidos dos enlutados. Mas o que aconteceu numa madrugada de julho de 2021, nenhuma pá de cal conseguiu enterrar. Aquela noite mudou minha alma e talvez tenha me condenado. Era por volta das 2 da manhã. Eu estava fazendo o que nunca devia ser feito, cavando um túmulo antes do amanhecer. Era um pedido urgente da funerária. Um velório adiantado, diziam. Mas quando cheguei ao setor 6,
O ar estava estranho, parado. As árvores pareciam curvadas, como se escondessem de algo. O túmulo era para uma mulher de 47 anos. Nome: Cláudia de Souza Batista. A causa da morte: parada cardíaca. Mas enquanto fincava a pá na terra dura, algo dentro de mim parecia gritar para parar. Ouvi um som seco atrás de mim, como unhas arranhando madeira. Virei devagar, o suor gelando minhas costas. Não havia ninguém, só lápides silenciosas. Voltei a cavar, mas o ar estava pesado demais. A cada palada de terra, eu sentia como se estivesse abrindo uma porta que nunca deveria ser tocada. Então, minha pá bateu em algo que não era madeira. Era pedra, uma caixa de pedra enterrada bem fundo, e não constava em nenhum mapa do cemitério. Curioso, comecei a desenterrar a caixa. Não era grande, talvez uns 70 centímetros. Tinha inscrições estranhas, parecendo antigas, como de alguma seita esquecida. Ao tocar a tampa, ouvi um sussurro. Não sei explicar. Não foi um som externo. Era dentro da minha cabeça. Dizia: ele está acordando. Recuei, ofegante. Pensei em enterrar tudo de novo, fingir que nunca vi. Mas alguma coisa, uma espécie de fascínio doentio, me fez abrir aquela caixa. Dentro havia um crânio, mas não era comum. Estava envolto em pano preto, com símbolos desenhados com o que parecia ser sangue seco. O cheiro era insuportável, pútrido. De repente o vento parou. Tudo ficou em silêncio. As luzes dos postes piscaram e se apagaram. Fiquei cercado por escuridão absoluta. E então ouvi passos, lentos, arrastados, vindos da entrada do cemitério. Gritei: "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta, apenas o som dos passos ficando mais próximos. Corri para o almoxarifado onde guardamos ferramentas, mas a porta estava trancada por dentro. Eu nunca trancava por dentro. Aquilo não fazia sentido. Bati com força, gritei, mas ninguém respondeu. Me virei e vi a silhueta, alta, magra, encurvada. Um homem de terno velho, com o rosto coberto por um véu escuro. Ele não andava, ele deslizava, sem som. Parou diante do túmulo que eu cavava, e ali ficou. Um cheiro de carne queimada invadiu o ar. Eu quis correr, mas minhas pernas travaram. Ele se abaixou, tocou o crânio dentro da caixa de pedra e murmurou algo numa língua que me fez sangrar o ouvido esquerdo. A terra começou a tremer. Fraco no início, depois com força suficiente para rachar as lápides próximas. E então ele olhou para mim. Mesmo com o véu, eu senti. Senti aquele olhar me atravessando, me consumindo. Você abriu o selo, ele disse com uma voz que parecia vir de dentro do chão. Gritei e corri. O portão do cemitério estava trancado com correntes. Correntes que não estavam ali quando cheguei. Voltei correndo para o fundo, tentando me esconder na capela. Mas as janelas estavam cobertas por algo viscoso, preto, que se mexia lentamente, como se respirasse. Me escondi atrás do altar, tremendo, sentindo o coração bater na garganta. Lá fora eu ouvia risadas, mas não eram humanas. Eram infantis, distorcidas, como crianças mortas brincando. Vozes dizendo meu nome. Valmir, Valmir, o coveiro curioso. E então, silêncio. Quando saí, o cemitério estava diferente. As lápides estavam trocadas, nomes que eu nunca vi. Anos futuros gravados em pedra, 2036, 2041 até 2055. Vi a minha própria, Valmir Ferreira, 1961, 2025. Quase caí de joelhos. Aquilo era um aviso, ou uma sentença. Voltei correndo até o túmulo da mulher. A caixa de pedra sumira. No lugar havia agora um caixão aberto, e dentro estava eu. Mas meu rosto estava podre, olhos comidos, pele escura e uma inscrição no peito. Você cavou a própria ruína. Vomitei. Minhas pernas falharam. Acordei horas depois, deitado ao lado da cova. O céu estava claro. O sol já nascia. Nenhuma caixa, nenhuma criatura, nenhuma lápide trocada. Tudo parecia normal.
mas meu braço esquerdo estava coberto de símbolos em carne viva. Sangravam lentamente, como se fossem gravados a fogo. Desde aquela noite, não sou mais o mesmo. Não durmo direito. Sonho com aquela figura de véu. Ele aparece em pesadelos onde o céu é vermelho e corpos me chamam de guardião do portão. Minha pele está mais fria e às vezes ouço vozes no fundo das covas, me chamando. Fui ao hospital em Belo Horizonte. O médico olhou os símbolos e ficou pálido. Disse que não sabia o que era. Pediu para chamar outro colega, mas quando voltei da sala de raio-x, os papéis tinham sumido. Nunca me atenderam de novo. Meu nome foi riscado do sistema. Voltei ao cemitério na semana seguinte. Fui demitido. Alegaram abandono de posto, mas deixei câmeras escondidas antes disso. Quando revisei os vídeos no dia 12 de julho, às 2h37 da manhã, as imagens travam por exatos 66 segundos. E ao retornar, mostram o crânio olhando direto para a lente. O vídeo vazou. Alguns amigos viram e me chamaram de maluco. Outros sumiram. Um deles, o Toninho, foi encontrado morto em casa, com as mesmas marcas no braço. Ele nunca foi ao cemitério, mas viu o vídeo. Eu apaguei tudo, mas ainda sinto que aquilo está dentro de mim. A polícia investigou, mas não levou a sério. Até que o detetive responsável, Otávio Melo, desapareceu em uma blitz na estrada de João Monlevade. Só encontraram o carro, vazio. E dentro do porta-luvas, uma foto antiga, minha criança, ao lado de uma mulher que nunca vi, mas que era a mesma do túmulo, Cláudia. Hoje vivo isolado. Ouço as vozes o tempo todo. Elas me dizem para voltar. Dizem que há mais selos, que sou o herdeiro do guardião sombrio, que sou parte da terra amaldiçoada. Mas não posso voltar. Se eu pisar ali de novo, sei que vou desaparecer. Ou pior, acordar o que está dormindo. Se você for a Itabira, nunca entre no setor 6 do Cemitério da Paz à noite. Não cave, não toque nada fora do comum. E pelo amor de Deus, se ouvir uma voz sussurrando seu nome sem ninguém por perto, corra. Não olhe para trás. E nunca, jamais, abra uma caixa de pedra.